tudo bem? Seja bem-vindo ao segundo módulo bônus aqui do nosso curso Laravel Essencial. Nesse módulo eu quero te mostrar como você pode realizar o deploy da sua aplicação Laravel, tanto em um host compartilhado, que vai ser essa aula aqui toda, e eu vou dividir em duas partes a aula sobre o deploy da sua aplicação em um VPS, que no nosso caso aqui eu vou utilizar a DigitalOcean, tá? Nesse momento aqui nós vamos conhecer como a gente pode subir uma aplicação Laravel em um host compartilhado, tá bom? Então já aproveito para agradecer aqui o meu amigo Bruno Leonardo do site aqui-o.com por nos ceder aqui uma parte da sua conta aqui na Hostinger para nos auxiliar nessa aula. Tá bom? Então, um forte abraço aí para o meu amigo Bruno Leonardo. Então, como vocês podem perceber, a gente vai utilizar aqui o host compartilhado Hostinger. Não tem nada a ver aqui com preferência e etc. Até porque quando você trabalha com compartilhado, vai se assemelhar bastante à forma de utilização, tá bom? Salva algumas particularidades do host, mas se estiver utilizando o cPanel, 80% do que eu mexer aqui você vai conseguir fazer sem problema algum. Tá certo? Então, eu vou me utilizar aqui da Hostinger, eu vou fazer o upload dos arquivos via FTP, então para isso é importante que você tenha o FileZilla na sua máquina. Então, o site do FileZilla aqui, filezilla-project.org, e você consegue baixar o client, tá bom? FileZilla Client aqui, tanto para Windows, quanto para Linux, quanto para Mac, utilizar aí a transferência de arquivos usando o protocolo FTP, tá certo? FileZilla é bem simples de instalar, eu tenho certeza que você já tem esse know-how, mas se de alguma maneira você tiver alguma dúvida, pode entrar em contato aí por meio do fórum, tá certo? Então, a priori, essa vai ser a ferramenta que nós vamos precisar para transferir os arquivos. Um ponto importante é que eu vou fazer aqui o deploy como se eu estivesse realmente ao vivo fazendo o deploy. Então, qualquer erro que acontecer, eu vou tentar resolver junto com você, até para a gente ter uma coisa mais como eu venho trabalhando no curso, tá certo? Eu deixo os erros acontecer, alguns erros acontecem mesmo inesperadamente, e é importante que a gente saiba resolver cada ponto e ter uma solução para futuramente já ter isso documentado na mente e não ficar batendo a cabeça, tá certo? Então, por enquanto esse é o app que a gente vai precisar, eu já tenho ele instalado aqui e eu vou já começar abrindo ele aqui pra gente, tá bom? Então eu já tenho um FileZilla aberto aqui na minha pasta, tá? Essa parte aqui onde está meu mouse é a minha máquina local, tá? Então eu estou dentro da pasta do projeto, do curso, então eu tenho aqui curso na Laravel, tem aquela pasta restaurantes e o nosso projeto ele está aqui dentro da pasta projeto, tá certo? Um ponto importante aqui é o seguinte, você tem esse menu aqui acima com alguns inputs que você pode adicionar o host do seu servidor FTP, o username, a sua senha, e se você precisar especificar uma porta diferente, você também tem essa chave aqui da porta, tá? A porta padrão do FTP 21, tá certo? Super FTP 22. Então é bem provável que, dependendo do seu host, eles disponibilizem tanto o 21 quanto o 22, tá? Isso é bem tranquilo porque toda vez que você se cadastra num host compartilhado, você vai receber um e-mail com seus acessos e um desses acessos desse e-mail, uma das informações, vai ser o link do FTP, o usuário e a senha. Se não existir, tem que existir pelo menos um usuário inicial, você pode acessar o seu painel da sua hospedagem e configurar lá sem problema algum, tá certo? Então, eu vou logar aqui rapidamente no meu painel da Hostinger. Então, vou vir aqui no painel aqui da Hostinger, vou clicar aqui em gerenciar tudo. Vou acessar as configurações aqui do domínio que eu pedi para ele configurar aqui para mim, para ele disponibilizar, que é o codeexpertscowork.com.br.
Vou gerenciar aqui. E ele vai me abrir aqui uma tela do cPanel para esse domínio, tá bom? Então, aquele ponto que eu te comentei, se por alguma razão não existir uma conta para você, você pode vir aqui em contas FTP, tá? Dentro do cPanel e criar um novo usuário, apontar a pasta que esse usuário pode acessar e etc. Eu já tenho aqui algumas configurações básicas aqui para teste, tá? Então no campo lá do host, eu vou ter esse cara. No campo lá a porta já padrão pelo FileZilla é 21, então eu não preciso. O meu usuário, a minha senha e a pasta que eu vou cair quando eu logar aqui no servidor vai ser essa pasta barra aqui, tá? E a gente vai ter a pasta public, que é a pasta pública da web, tá? Então, geralmente também eles já te dão dicas aqui de clientes FTP. Então eu tenho o Smart FTP ou FileZilla. Eu particularmente gosto do FileZilla, acho que pela tradição, pela simplicidade dele, tá certo? E eu vou logar aqui na minha hospedagem pelo FTP. Então eu vou já aproveitar aqui e colar minha senha e vou copiar aqui o host, o usuário aqui para mim também. Tá copiando aqui com espaço, agora sim. E deixando a porta em branco, como eu comentei contigo, ele vai adicionar para mim automaticamente a porta 21, tá? A porta do protocolo FTP. Então eu vou fazer aqui um Kik Connect. Ele vai estabelecer aqui a conexão, vai me pedir uma confirmação de acesso. Então eu vou dar um OK aqui. E eu já caí aqui na pasta public_html. Eu tenho um arquivo aqui default que eu já alterei, coloquei um PHP info nele. E eu estava aqui nessa pasta, clicando aqui nesse menuzinho que são 2 pontos, referenciando o voltar para o nível anterior. Eu vou clicar e vou cair aqui na pasta anterior ao public_html, tá bom? E essa pasta é a pasta que tem o nome codeexpresscowork.com.br, tá bom? Então, tudo que for público na web vai estar dentro dessa pasta public_html. O que eu vou fazer? Para simplificar, como o meu projeto eles são muitos arquivos, se você perceber aqui, ó, eu vou abrir a pasta do projeto. Eu vou aproveitar aqui para remover essa pasta .idea, deletar ela aqui, certo? E particularmente é isso que eu preciso. Um ponto importante aqui a salientar é o seguinte: como eu vou subir via FTP, eu não tenho o luxo, pelo menos a maioria dos compartilhados, eu não tenho o luxo de instalar as minhas dependências usando o Compose. Esse aqui é um primeiro ponto que pode atrapalhar. Mas aí basta que você instale localmente, atualize localmente e suba com seus arquivos, tá? E vários outros pontos que eu vou tentar balancear isso quando eu começar a mostrar para você a simplicidade de se utilizar um VPS, tá bom? Que você tem mais domínio ali da máquina. Mas nesse momento aqui, eu vou entrar aqui na pasta desse projeto pelo meu terminal. Bom, eu já estou dentro da pasta aqui no meu terminal, tá certo? E é só para mim fazer o seguinte, eu vou abrir ela aqui no meu, para deixar mais simples, para mim não ter que ficar fazendo isso pelo terminal. Esse comando aqui, se você estiver usando um Mac, ele vai abrir o diretório atual, tá? No meu Finder, tá bom? Então, basta que você acesse a pasta do seu projeto da maneira que você achar melhor, tá certo? Aqui nesse caso, ele abre para mim aqui o ficheiro, né? O Finder. E eu vou entrar dentro da pasta projeto, vou fazer aqui um Command A, botão direito, e vou comprimir os 19 itens, tá bom? Quando eu for descompactar isso lá no servidor, vai ficar bem mais simples de fazer esse processo, tá bom?
Então, deixa ele compactar aqui para mim. Realmente são bastante arquivos. Eu gosto de compactar para mandar uma coisa só. Lá no servidor a gente se vira para descompactar. Bom, ele já comprimiu aqui para mim no arquivo archive.zip. Vou fechar aqui para mim. Aqui no FileZilla de volta, na área onde está referenciando o meu sistema, vou clicar com o botão direito, vou fazer aqui um refresh e o nosso arquivo ele vai estar aqui embaixo para a gente, tá bom? Aqui é bem tranquilo, pessoal, então é só eu clicar nesse cara e arrastar ou clicar 2 vezes que ele já vai fazer esse processo para mim. Ele vai me pedir a confirmação novamente, vou fazer um OK aqui e dependendo da sua internet pode ser que demore um pouquinho ou não, tá bom? Então vamos esperar um pouquinho o processo aqui do upload do nosso projeto zipado aqui para o nosso host compartilhado. Bom, nosso zip já está no nosso servidor compartilhado, tá bom? Nesse meu caso aqui, eu vou precisar descompactar esse cara, então eu não consigo fazer isso aqui pelo FileZilla, tá? Eu vou voltar aqui para o meu painel, essa aba aqui, arquivos, tá bom? E eu consigo abrir aqui o gerenciador de arquivos, tá? Ele vai me abrir aqui uma nova aba. Isso aqui tudo é cPanel, tá, pessoal? Então, se você estiver utilizando cPanel, o processo vai ser basicamente o mesmo, tá certo? Então, eu vou clicar aqui em acessar os arquivos da minha pasta codeexpertscowork.com.br, tá? Então, ele tá dentro a gente está dentro da pasta public.html. Eu vou voltar para a pasta anterior e eu vou ter aqui o meu arquivo .zip. Vou clicar aqui com o botão direito e vou fazer aqui um extract. Vou colocar aqui um ponto para ele extrair aqui na pasta atual. Bom, então a extração foi completa. Eu vou dar um close aqui. E se a gente voltar aqui no na parte aqui do nosso servidor, eu vou fazer um refresh. E os nossos arquivos já estão descompactados aqui. Eu vou remover esse archive.zip aqui, eu não preciso mais dele. E, por enquanto, vamos acessar aqui o nosso domínio. Ainda não tenho nada do Laravel lá para ser exibido, tá? Ele vai exibir para mim o que está na pasta public_html. É o codeexpertscowork.com.br. Acabei abrindo o Learn aqui. E a gente tem aqui o nosso PHP Info, né? Então, a versão do meu PHP é o 7.2, tá? E aqui você vai encontrar várias informações do seu servidor. Aqui eu coloquei só para testar, porque quando eu acessei ele estava com PHP 7.0, tá? Mas caso você precise alterar, a maioria eu posso fechar essa aba aqui dos arquivos pelo browser. A maioria dos servidores hoje, eles te permitem uma facilidade muito grande de modificação da versão do seu PHP, tá? Aqui dentro da Hostinger, do cPanel da Hostinger, a gente tem a aba avançado e a gente tem aqui a versão do PHP, tá? Então eu alterei por aqui. Se a gente precisar alterar alguma configuração, a gente vai provavelmente voltar lá nessa aba, tá certo? Então o que a gente precisa? Agora tem um ponto importante aqui que eu preciso comentar contigo. Se você perceber, toda vez que você loga em sua hospedagem, você cai numa pasta um nível anterior à sua pasta public. Então, esse nível que eu falo, ele representa exatamente essa árvore aqui de um projeto Laravel. A pasta pública, de fato, do seu projeto vai ser a pasta public do Laravel. Então, os arquivos que estão dentro do public vão para a pasta pública do seu servidor compartilhado, certo? Que no caso, aqui no meu caso, é a pasta public_html. Então, o que eu vou fazer? Eu vou acessar aqui a minha pasta public, que veio com o projeto. Eu vou fazer aqui um Command A
e vou mover aqui para dentro da pasta public underline HTML. Se eu abrir aqui, tá? Aqui em cima também a gente tem uma visão rápida da estrutura. Eu vou ter agora o meu arquivo default.php, ele é carregado quando não tem um index, tá certo? E agora os meus arquivos do Laravel estão dentro da pasta public underline HTML. Eu vou voltar aqui para o meu browser. Vou atualizar. E a gente já teve aqui um erro de cara, né? Então, como é que eu vejo qual erro aconteceu? Então, o Laravel ele salva os logs aqui dentro da pasta. Vou voltar aqui o nível. Storage, logs. E eu tenho aqui o meu laravel.log. Então, eu vou clicar aqui no view/edit. A gente poderia ir lá pelos arquivos também. Acho que fica mais dinâmico, né? Mas só para a gente verificar aqui, ó. A gente já... Olhando aqui pelo erro, eu já tenho aqui, ó. A minha aplicação ela não tem uma encryption key especificada, tá? O erro aconteceu aqui, ó, 2018-10-18. E a hora do servidor lá não é o horário exatamente aqui, que são 5h18. Mas o erro aqui já está dizendo para mim. Quando eu compactei aqui, eu percebi que o meu arquivo .env ele não foi carregado. Então deixa eu voltar aqui na minha árvore, tá? Então esses errinhos aqui é importante porque a gente pode corrigir aqui no decorrer. Então eu dei 2 cliques aqui, ele já carregou aqui para o meu servidor. Eu vou voltar aqui para o meu browser e vou atualizar. Agora sim, agora a gente teve um outro erro, tá? Esse ponto aqui a gente vai alterar também. É importante que esse nosso environment, quando a gente estiver em produção, que é quando a gente coloca o nosso app para o mundo, é importante que esses erros aqui eles não aconteçam. Mas aqui é importante para a gente saber o que está acontecendo até o momento que a aplicação está de fato pública, 100% redonda aqui para ser utilizada na web. Nesse meu caso aqui, eu não tenho um banco criado aqui, tá? Então, eu vou criar aqui um banco de teste. Então, eu vou aqui no meu menu Banco de Dados. Vou aqui em Banco de Dados MySQL. Colocar aqui o nome de teste, tá bom? Usuário também teste. E você clicando aqui em gerar, ele vai abrir um pop-upzinho. Você pode gerar uma senha para você. Eu já gerei uma aqui, vou colar e vou criar aqui o meu banco, tá bom? Um ponto bem importante nesse caso, tá? Você percebeu que foi bem simples, já criou, já associou o usuário ao banco, etc. É que você pode vir aqui e mudar permissões. E se você perceber, isso vai muito da tua aplicação, tá bom? Aqui no meu caso, eu vou desmarcar tudo, tá? Por vias de segurança. E vou marcar apenas o seguinte. Vou marcar apenas o inserir, o atualizar, o alterar, o selecionar, o apagar e por enquanto só isso, tá? Vou clicar aqui em mudar as permissões e à medida que a gente for precisando e se for realmente necessário, a gente faz as devidas alterações, tá, pessoal? Então vou com o banco criado, eu vou alterar aqui em off dentro do meu arquivo env as configurações para a gente verificar se vai ocorrer tudo bem, tá? Então deixa eu voltar aqui para o meu FileZilla. Vou clicar aqui no meu .env com o botão direito. Eu posso alterar ele tanto aqui na minha máquina, quanto eu posso ver aqui, ó, view/edit. Ele vai abrir aqui no arquivo de texto padrão do seu sistema. Tá? Então ele abriu aqui para mim no TextEdit. E eu posso modificar aqui, ó. Ponto importante. O nome do banco é o usuário aqui, underline, e o que eu coloquei, tá até aqui abaixo, né? Então, deixa eu só copiar isso aqui.
Então eu vou alterar aqui em off, tá? As configurações. Você já conhece como altera aqui sem problema algum. O meu usuário aqui. Aqui é o banco de dados, né? O usuário basicamente leva o mesmo nome. O meu host é localhost. E é isso aí. Quando eu clico em salvar, automaticamente o FileZilla já identifica e pergunta se eu quero enviar as modificações. Então vou dizer que sim. E vamos voltar aqui no nosso browser e verificar se tudo está ocorrendo normalmente. É isso aí, ele já conseguiu conectar, só que eu não tenho aqui a minha tabela, né, as tabelas do banco de dados criado. Então, aqui é bem tranquilo, você vai fazer um dump aí do seu banco na sua máquina, etc. Não tem erro aqui, tá? Eu posso até fazer aqui também para você ver, sem problema algum. Deixa eu abrir isso aqui, maximizar em uma aba. Eu vou fazer isso aqui no MySQL Workbench, tá? Porque eu sei que é um programa que muito provavelmente vocês vão ter na máquina de vocês. Mas se você já é desenrolado quanto a isso, você pode fazer o seu export aí sem problema algum. Vou conectar aqui na minha instância local. Quando nós entramos aqui no MySQL Workbench, a gente tem uma abinha aqui do lado chamada de Data Import /Restore. E também a gente tem um Data Export. Então, no nosso caso, como nós vamos exportar, eu vou clicar aqui no Data Export. Vou selecionar aqui o meu banco, que é o Laravel Restaurante Underline Laravel, tá bom? Então, exatamente, ó, menus, a gente tem a tabela de migrations, o password reset, as fotos dos restaurantes, os restaurantes e os usuários. Eu vou fazer um dump já com algumas informações aqui, tá? Para a gente já ter os dados, etc. Aqui é importante você salientar um ponto que é o seguinte: você consegue criar vários dumps separados por arquivos referente a cada tabela, ou você pode fazer somente um arquivozão .sql, né, que a gente chama aqui de self-contained file. Nesse meu caso é isso que eu quero. Eu vou só modificar aqui a pasta onde eu quero que ele salve. Vou jogar ele aqui no meu desktop mesmo. Vou salvar aqui. Eu vou clicar em Start Export. Eu não tenho senha aqui no meu banco local, então vou dar um OK. E ele já exportou tudo para mim aqui. Eu posso fechar aqui o meu MySQL Workbench. Voltar aqui no meu painel, banco de dados. Se você perceber, a gente tem um PHPMyAdmin que também simplifica o nosso processo. É só clicar na aba aqui PHPMyAdmin e entrar no PHPMyAdmin aqui, tá? Então é isso, clique no banco que você deseja. A gente não tem nenhuma tabela ainda nesse cara. E a gente pode vir aqui na aba Import. Deixa eu só dar um zoom aqui maior. Em aba Import, tá bom? Não esqueça de selecionar o banco e escolher o arquivo. Nesse meu caso aqui eu posso subir um arquivo de até 256 MB. Clicar em Choose File e chamar aqui o meu restaurante laravel.sql. Vou abrir e não preciso alterar nada mais aqui. O chasset está ok. Eu vou mandar aqui ele fazer um import para mim. Aí aqui a gente tem aquele probleminha, né? Que é o seguinte. Não seria o probleminha aqui. Como eu limitei a permissão desse usuário a somente o CRUD, né? Atualizar, deletar e etc. Ele já me deu erro aqui que eu não posso executar o comando drop. E muito provavelmente não poderei executar os outros comandos. Então eu vou alterar aqui rapidamente na aba Banco de Dados MySQL. Vou abrir aqui, vou mudar permissões. Nesse meu caso aqui, eu vou precisar fazer um alter. Vou permitir o drop. Vou permitir criar, né, no caso criar as tabelas.
E eu creio que é só isso que a gente precisa aqui nesse momento. Vou clicar em mudar. Tá bom? Todo o processo de segurança, tá? É claro que ele traz algumas burocracias. Então, se você perceber o seguinte, imagina que é um ponto que eu acho que é importante eu ressaltar aqui. Se você perceber, imagina que um cara entrou na sua base e de alguma forma tentou fazer uma operação com esse usuário. E imagina, ou pior ainda, né? Tentar dar um drop aqui nas suas tabelas ou ter algum privilégio de risco, né? Então seria bem complicado, tá? Então eu acabei habilitando aqui de volta essas opções de alteração na base. Posteriormente, eu não vou mostrar aqui, mas você sabe como remover essas permissões, deixando só as permissões exatas do CRUD de utilização do sistema. Se for necessário, de alguma maneira, alguma outra permissão mais delicada, você pode habilitar dentro da regra de negócio do seu sistema, tá? Então, vou clicar aqui novamente no banco, vou aqui na aba Import, vou selecionar o arquivo, tá? E vou proceder aqui para o Import do nosso dump. Bom, a gente teve aqui um pequeno problema também de permissão, tá? Que é o lock, certo? E se nós voltarmos aqui e mudar permissões, nós vamos ter a parte do travar tabelas também, certo? E eu vou habilitando aqui à medida que for sendo necessário, tá? É uma coisa chata, mas acho que é importante mostrar esse processo, tá bom? Então, mas se você perceber também, ele já criou algumas tabelas aqui sem problema. Ó, a parte de fotos, etc. Eu vou só fazer aqui Deixa eu apagar tudo aqui para a gente gerar tudo certinho, tá? Então vou fazer aqui um drop. Vou confirmar. Vou na aba Import novamente. Vou proceder aqui com a importação. Agora sim, todas as queries foram executadas e o nosso banco já está aqui funcionando para a gente, tá? Com as tabelas, com os dados que eu importei também junto, certo? Então, se eu voltar aqui, vamos atualizar. A gente vai ter aqui o nosso sistema funcionando normalmente para a gente, tá bom? Eu já não me lembro mais aqui. Se a gente for aqui em admin, a gente vai ser redirecionado para o login. Eu não sei se eu vou me lembrar aqui da senha. É de 1 a 6. E a gente tem todo aqui o nosso projeto funcional aqui pra gente, tá bom? Se a gente vier aqui, ó, e voltar aqui para parte chatinha, removendo aqui, ó, o drop, o travar tabelas, o criar, alterar, selecionar, atualizar, inserir, apagar. Mudar aqui. Aí nós vamos ter o usuário só com as permissões de CRUD, tá bom? Então, isso vai muito do seu sistema, tá? Aqui foi bem tranquilo, a gente não precisou de tantos detalhes extras, a não ser esse cuidado aqui com o banco. E eu também modifiquei a versão do PHP aqui nessa aba das configurações avançadas, modificando aqui nesse rádio aqui, nesse rádio button, a versão que eu queria, tá? Você tem aqui toda a listagem de extensões que você pode habilitar, extensões integradas, né? E por aí vai, tá? E ao final tem as configurações aqui que você pode modificar do PHP ini. E ao final é só você salvar. Se você fizer alguma alteração e precisar resetar, você também pode resetar as options, as extensões lá acima, tá bom?
e por aí vai, tá? Aqui na Hosting foi bem tranquilo. Então, quando você loga aqui no seu FTP, você geralmente vai cair numa pasta anterior à pasta public, que no nosso caso é public_html. Então, todo o seu código da sua aplicação fica nesse nível anterior. E a pasta public do seu Laravel vai ser a pasta pública do seu servidor compartilhado, tá bom? Que no nosso caso eu movi o que estava na pasta public para a pasta public_html, tá bom? Esse processo de modificar a pasta pública dentro de um servidor compartilhado, geralmente ele é bem complicado. Pode ser que em algum compartilhado você consiga modificar com facilidade, mas em outros casos isso não é possível de ser feito, tá bom? Num VPS, por exemplo, que você tem total controle da máquina, você vai conseguir tranquilamente apontar para a pasta que você achar melhor. E isso eu vou mostrar nas próximas 2 aulas bônus desse módulo. Então eu espero sinceramente que essa aula possa te esclarecer de alguma maneira o que você estava precisando sobre o upload de aplicações ou deploy de aplicações em shared host ou servidores compartilhados. Se ficar alguma dúvida, não deixe de me contactar aqui pelo fórum da plataforma e sinceramente espero que esse material agregue bastante à sua carreira e ao seu conhecimento. Te desejo um forte abraço e nos vemos nas próximas aulas desse módulo bônus sobre deploy de aplicações Laravel. Até mais, sucesso!